boa noite, gente. Começamos aqui de novo, que deu uma travada aqui, mas em nome de Jesus o recado vai ser passado. Ajuda a gente aqui, compartilha essa live, clica nesse aviãozinho aí, porque nós vamos passar a mensagem que a gente veio trazer no dia de hoje para muitas famílias, que essa é a nossa intenção aqui. É verdade, né? Já caiu por terra. Exatamente. Gente, ajuda a gente, compartilha aí esse aviãozinho aí, clica aí, manda para uma amiga, para um amigo, porque nós vamos passar essa mensagem. Em nome de Jesus, vai chegar em muitas casas e famílias aí, porque tem muita contribuição para trazer para vocês, né? Então, novamente, né, eu quero apresentar essa minha amiga aqui querida, a Mi, dizer que é uma honra estar aqui com ela, né, nesse dia de hoje, que ela vai trazer um conhecimento muito profundo para vocês. E como a gente estava falando anteriormente, essa live, esse encontro no dia de hoje já estava planejado lá em cima há muito tempo. Porque, gente, foi uma coisa impressionante como que aconteceu. Né? Eu tinha um horário com a irmã dela, Maísa, que tá aqui, gente, porque agora a gente tem assistente aqui junto conosco na live. E aí eu tava com o horário marcado com ela. Ela mudou, Carla, você pode vir tal dia? Fui no dia que ela marcou e chega lá, quem que eu encontro? A Michelle. Nós vamos contar a história pra vocês, que a gente já se conhecia lá atrás também. Já tinha até o meu telefone agendado. Não, gente, é uma coisa que tinha que acontecer. Eu costumo dizer muito pro meu público assim, que eu não acredito em coincidências, que são deusidências, né? Então, realmente foi uma deusidência a gente estar aqui hoje. Eu queria muito trazer esse conhecimento profundo pra vocês. Por isso que eu tô pedindo pra vocês compartilhar, porque esse aqui é o ouro que a gente vai trazer pra vocês aqui no dia de hoje, tá? E aí eu queria agora que a Michelle se apresentasse pra vocês, a pastora Michelle se apresentasse pra vocês conhecerem um pouquinho dela, do projeto dela, né, Mi? Fica à vontade, se apresenta. Boa noite pra todos que estão nos assistindo, os que vão ver essa live depois, né? Como a Carla diz, Deus é um Deus de propósito, ele une propósitos, né? Não é um Deus de coincidência, são jesuicidência mesmo, né? Quando a gente foi até trocar os telefones, já até tínhamos. E meu nome é Michelle, sou mineira aqui de Divinópolis. Há 18 anos eu estou ali no Patos da Paraíba, né? Deus me deu um paraibano lindo, 2 filhos e uma igreja abençoada, onde eu estou ali pastoreando aqueles corações para honra e glória do Senhor até o dia que Ele aprova o Senhor me levar, né? Porque o meu coração mesmo é um coração missionário. 25 anos o Senhor me tirou daqui, de Divinópolis. Eu saí de casa para ir para viver na Jocum. Jovens com uma missão, para quem não conhece. Né? Ali eu vivi alguns anos e de lá fui ministrar cura interior e libertação lá em Patos da Paraíba. Eu nem sabia que existia. Uma cidade que eu amo, o povo nordestino é um povo maravilhoso. E ali eu fiz minhas raízes, né? Sim, sim. E a Michelle tá falando isso aqui, gente, porque quando ela falou assim, eu estou de Patos, eu falei, Patos de Minas? Não, é lá em cima, né? Tem Patos de Minas e tem o Patos da Paraíba. Exatamente. E lá na Paraíba tem o Divinópolis. Ó, olha como é que são as Divinópolis na Paraíba. Mas Mi, conta aqui, porque você me falou que você é da Paraíba, já mora lá há muito tempo. Claro, você veio aqui visitar a família, mas eu sei que teve um motivo maior do que esse. A Michelle veio aqui em Minas para cumprir, né, um compromisso muito importante. Qual foi esse compromisso? Você veio aqui ministrar o quê? Conta pra nós. Eu cumpri uma agenda, né, para ministrar um seminário chamado Seminário de Restauração Transformação Extrema. É um seminário de cura interior e libertação. Eu vim para trazer a mentoria para algumas pessoas, a mentoria que eu vendo do curso, e dando algumas imersões, né, para mulheres, entender, compreender o que é a transformação extrema, o que é a cura e a libertação, quem precisa. Então eu vim com esse propósito ministerial de cumprir essa agenda e estar apresentando aqui para Minas Gerais. Até então, transformação extrema só acontecia na Paraíba, e o Senhor colocou no meu coração de estar repassando isso, né, dividindo isso com outras mulheres que já trabalham com mulheres, para abençoar tantas outras vidas que precisam ser libertas. Gente, eu acho que vocês não conseguem mensurar quem tá aqui falando com vocês. Né? A pastora Michelle, ela treina outras líderes, outras mulheres, para poder estar auxiliando mulheres na cura e libertação. Exatamente. Né? Então vocês estão aqui com uma pessoa que viaja ensinando outras pessoas a curarem, né, em nome de Jesus,
né? E fazer esse trabalho lindo que é de transformação. Eu me apaixonei pelo trabalho da Michelle, né? Quem me conhece, quem não me conhece também, porque tem um público da Michelle aqui. Eu trabalho com cura já há um bom tempo, né? Mas antes eu não tinha me convertido, né? Não era da forma que é hoje, porque a gente sabe que Deus usa os dons. Exatamente, né? A gente estava até conversando naquele dia, né? Os dons são irrevogáveis. Né? Mas sabe o que é engraçado? E o que é lindo é que Deus não desperdiça nada do nosso passado. Exatamente. Quando a gente se converte, né? Ele aproveita até os nossos erros. Exatamente. Para usar como testemunho e cicatriz para outras pessoas. Exatamente isso. E o que eu acho muito interessante, assim, quem são minhas alunas, né, já com certeza já ouviram falar isso muito para elas, que é o seguinte, eu sou muito estudiosa de física quântica, metafísica, estudei isso de mais de 13 anos, né, para tentar explicar esse universo. E eu sempre ficava assim, falta uma coisa, sabe? Falta uma coisa. Eu sei explicar, eu sei ensinar para elas, eu sei mostrar por que isso está acontecendo, eu sei chegar lá na origem, reprogramar, mas faltava Jesus. Faltava uma coisa e eu não sabia o que era essa coisa. Né? Sempre fui uma pessoa assim, que sempre falava de Jesus o tempo inteiro, né? Sempre vim da igreja católica por muito tempo. Então assim, pra mim, era sempre Jesus. Mas é diferente eu falar de Jesus e eu viver Jesus, né? O Espírito Santo dentro de mim. Então era assim, era algo que era quando a gente bem... experimenta isso, né? Quando o Espírito Santo te leva essa revelação. A cura e a libertação, ela chegou um pouquinho assim também na minha vida. Né? No meu caminho, na minha conversão, ao conhecer Jesus e caminhar na igreja, eu percebia que mesmo buscando, que mesmo me santificando, buscando e aprendendo e jejuando, havia áreas que estavam presas. Havia muito sofisma na minha mente. Quando eu fui aprender sobre cura e libertação, foi exatamente assim como você está dizendo. Virou uma chave, eu disse, é isso, eu preciso ser curada. Eu preciso disso na minha vida. E por isso que eu me apaixonei, porque primeiramente começa em nós, depois através de nós. Exatamente. E enquanto a gente está ministrando a cura também a gente é curado. A gente sempre vai ser curado. Até Jesus voltar. Até o último dia. A gente está se melhorando todos os dias, né? Não é um atendimento, não é uma imersão, não é um congresso. Aquilo nos dá ferramentas para a gente aprender a utilizar nessa caminhada. Mas o processo é até Jesus voltar. E é muito interessante isso que você está me falando aqui, porque muitas das vezes, não sei se com certeza já deve ter se deparado com isso. As pessoas olham assim, vê a Carla lá no Instagram, vê a Michelle, né, lá ministrando, olha aqui e fala assim, né, que é a pessoa ali bacana e tal, acha que a gente tá tão longe disso, né, Mi? Na verdade, cada vez que a gente ministra, a gente é confrontado, né? Porque a palavra, ela é como uma espada, ela vai e vem, né? Ela vem primeiro em nós. Exatamente, eu costumo falar muito isso, que às vezes eu tô ali no atendimento, né, porque, pessoal, né, quem não me conhece aqui, que são o público da AMI, eu sou terapeuta, né, então eu tô ali às vezes atendendo o meu cliente, eu vou falar uma coisa pra ele, mas, gente, mas não é que eu falei pra mim primeiro, era eu que precisava aprender isso? Ou às vezes você tá ali e você fala, meu Deus, como que eu posso resolver essa situação de chegar o Espírito Santo te conduz e diz, é aqui. Exatamente. Ele é quem nos guia, nossa dependência é só nele. Exatamente. Por isso que eu gosto de dizer muito assim, existem muitas cópias, né? As pessoas tentam copiar, o que é bom é para copiar mesmo. Mas a unção, a autoridade, ela não vem dos estudos, das planilhas, ela vem do esmagar de Deus na nossa vida, do que a gente vive. Você tem autoridade para falar daquilo que você experimenta, né? É diferente, não tem como. E é pela revelação dele, exatamente, né? Que a gente pode ter todo conhecimento, formar em não sei, em tudo, né? Não adianta. Mas a pessoa pode ter 1000 apostilas, N diplomas, mas se não tiver essa autoridade que é dada só por ele, não vai. Exatamente. Entregar para ele, né? Como a gente falou aqui, Senhor Jesus, né? Espírito Santo, essa live é pro Senhor e as pessoas que a gente vai tocar também através do Senhor. Né? Eu quero saber a sua história, vou te fazer algumas perguntas sobre a sua história aqui agora. Mas antes, eu quero trazer pro pessoal aqui, que a gente falou que ia revelar para eles, né? Trazer uma surpresa para eles aqui no dia de hoje.
Então prepara. Vou deixar pro final, vou ficar curiosos, né? Pro final? Você acha que vai mandar deixa chamar lá pro vai direct? chamando. Não? Então tá, então. Ó, então nós vamos deixar pro final aqui. Tá vendo? Eu queria ser boazinho. Ó, a pastora não tá querendo não, tá querendo deixar seus curiosos. Vamos deixar um suspense. Então compartilha, fica com a gente até no final que nós vamos trazer um presente gigantesco pra vocês que são aqui de Divinópolis e região também, tá? Então fica aí com a gente que a gente vai trazer a surpresa pra vocês daqui a pouquinho. Já. Michele, queria saber o seguinte, você já nasceu em uma família cristã? Você já vem desde pequena na igreja? Conta um pouquinho pra nós essa história aí, como que foi? Não? Conta pra nós. Eu nasci num lar católico. Né? Fui a primeira da minha casa com 16 anos a ir para uma igreja evangélica pela primeira vez. Né? Fui para uma igreja, como a gente chama de usos e costumes, né? Onde ali eu me transformei de fora para dentro. E Jesus, ele quer nos transformar de dentro para fora. Então, como essa transformação aconteceu da maneira errada, né? De uma forma religiosa, onde às vezes é apresentado um evangelho bem religioso, você precisa mudar isso, uma lista de não podes. Eu consegui ficar 2 anos ainda assim, mas depois logo me afastei dos caminhos do Senhor. E aí a minha irmã se converteu, quando eu estava afastada. Aí eu voltei para os caminhos do Senhor, agora numa igreja realmente, onde eu fui conhecer Jesus. Onde eu fui conhecer, ter uma revelação de Jesus. E logo em seguida ali eu já fui para Jocum, eu fui discipulada, preparada, treinada lá dentro. Pode falar um pouquinho aquela conversa que a gente estava tendo, nós duas lá, um pouquinho? Não vai polemizar não, né? Nós vamos trazer o que é real, né? Que é o evangelho da graça, né? Transparência. Porque o que a gente estava conversando, que a gente queria trazer aqui pra vocês, gente, isso que a Mi íntima, né? Que a Michele falou aqui, é porque hoje a gente se depara muito com isso, né? Exatamente. Que é exatamente essa religiosidade. Né, as pessoas que ainda estão ali na lei, no legalismo, né? Não pode isso, aquilo outro, a gente não tá falando, né? Que de não nenhuma existe. denominação. Exatamente. Né? Mas a gente está sob a nova aliança, né? Exatamente. E essa nova aliança é uma aliança da graça, né? É a graça de Cristo. Né? Então, é isso que a Michele está trazendo aqui para vocês. Eu quis esmiuçar um pouquinho, porque quando a gente fica muito nesse legalismo, né, a gente perde inclusive essa revelação da graça. E do Deus Pai, que é tão importante para a gente ser curada, né? Ontem eu pregava inclusive sobre isso, ali na Igreja Nova Vida, da gente entender realmente a graça e o coração de Deus, porque o legalismo apresenta para a gente um Deus que é Senhor, e Deus não é só Senhor, Ele é Pai. Exatamente. Eu só consigo conhecer o coração de Deus Pai se eu entender a nova aliança, se eu entender a graça, esse amor incondicional, né? Que o Senhor não quer me dar uma lista de não podes, Ele só quer o meu coração. Porque a partir do momento que eu entender, eu não preciso de uma lista. Eu sei que o pecado e aquilo me afasta de Deus e jamais eu vou querer ficar longe dele. O preço já foi pago, né? A gente não tem que se punir. Né, sobre isso, o que a gente estava conversando naquele dia, né? Jesus não merecia viver aquilo que ele viveu, ou seja, ele não merecia, então não é por merecimento, né? Ele não merecia passar por aquilo, mas ele passou por aquilo no meu, no seu lugar, no lugar de quem está assistindo a gente aqui, porque ele viveu aquilo que eu merecia viver para que eu pudesse hoje viver a vida que ele merece. Né? E desfrutar dessa graça, a vida que ele merece. Então, eu me curar, né? Seja em questão financeira, seja em questão de relacionamentos, né? Eu buscar essa cura, essa libertação, não é nem por mim, é porque eu preciso viver, eu preciso honrar aquilo que Jesus sofreu por mim. E tomar posse. Exatamente. E aí, Carla, onde entra a cura e a libertação. Exatamente. A Bíblia diz assim, que foi para a liberdade, para essa liberdade que Jesus nos chamou. Né? Então, às vezes as pessoas, elas conhecem a Jesus, elas entendem realmente o compromisso da nova aliança, mas ainda vivem uma vida prisioneira, escrava, cheia de fortalezas na mente, de sofismas, aprisionadas, né, feridas. E aí a gente precisa levar elas no caminho da cruz para apropriar dessa cura que a cruz nos traz, da libertação, entregar ali o jugo e tomar o jugo dele que é leve. É aí onde vai entrar
a cura e a libertação nesse caminhar. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, automaticamente o nosso espírito, há uma mudança, algo novo acontece, extraordinário. Agora o Espírito Santo vive em nós, mas a nossa alma, né, no nosso corpo nada muda, e na nossa alma vai iniciar um processo. E o processo de cura, de santificação, de libertação, e é onde entra o nosso ministério, o chamado de Deus, de ajudar essas pessoas nesse caminho, né, a trazer ferramentas para elas, para que elas consigam ir nesse processo, como a gente falou no começo, que é até Jesus voltar, de se melhorar, de se curar, de se lapidar, né? Como eu gosto de usar no seminário, o exemplo da metamorfose, sair dessa vida de lagarta, onde a gente rasteja, sair de dentro do casulo, vencer o casulo e voar para aquilo que o Senhor nos chamou. Porque ninguém nasceu para rastejar. Isso é lindo. Ninguém nasceu para viver presa num casulo, a gente já nasceu para voar. Isso é lindo, isso é lindo. Posso contar a minha história, a última com eles aqui? Porque quando você falou aqui, né, da gente enxergar Jesus de outra forma, né, a gente olhar ele como pai. Vou contar a minha história e muitos exemplos que hoje eu trabalho com isso, exatamente dessa cura com Jesus. Por isso que eu vou contar meu exemplo. Como eu contei pra vocês, né, eu sempre estudava, buscava tudo e faltava aquela coisa. E aí, quando eu me converti, né, agora vai fazer quase 2 anos, mas eu me converti, nasci de novo, mas eu nasci entendendo sobre Jesus. Ainda não estava aqui no Espírito Santo, não, sabe? Sobre a ação do Espírito Santo, não. Eu brinco que eu fui batizada de novo, né, que eu nasci de novo no fim do ano passado, por volta de outubro ali, que foi realmente quando eu entreguei e quando eu comecei, né, a ter essa intimidade com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, que eu achava que estava dentro da intimidade. E aí o que acontece, gente? Todos nós passamos por muitos processos ao longo da nossa vida, né? A gente sabe que a gente é formado por tudo aquilo que a gente viu, sentiu, escutou dos nossos pais, que foi no nosso primeiro nascimento, né? Que, querendo ou não, quando a gente nasce, é o primeiro trauma que a gente sofre, porque nascer ali já é um trauma, é você sair do quentinho e ir pro mundo externo, né? Porém, a gente já tem as programações desde o ventre da nossa mãe. Exatamente. Né? Então, tudo aquilo que a gente vive ao longo da nossa vida, da nossa história, é exatamente aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, escutou dos nossos pais. E aí, quando a gente renasce novamente, que eu acho lindo isso. Nossa nova vida, a nossa conversão, né? Quando a gente aceita Jesus. Consciência. E agora eu sou uma nova criatura. Exatamente. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Só que aí, ó, eu achei que eu tinha nascido, né? Quando aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus. Nada disso, nada. Deu um bocadinho o processo aí. Não foi logo nesse início, não. Né? Mas eu acho lindo e fantástico isso da gente o quê? A gente saiu do corpo da nossa mãe e quando a gente nasce de novo, realmente, vendo essa nova aliança no Espírito, a gente volta pro corpo do Pai. Isso é maravilhoso, que é o segundo nascimento. Né? E isso, gente, faz com que a gente reprograme as nossas crenças através de uma nova palavra, só que é a palavra do Pai, né? Para nós que reprograma tudo. A palavra de Deus diz que a gente tem que renovar a nossa mente. Romanos 12:12. Para conhecer as boas, verdadeiras, agradáveis vontades de Deus. Eu só vou conhecer e desfrutar da boa, agradável vontade de Deus quando eu aprender a renovar essas crenças. Por isso, gente, que nós somos formados por essas crenças. E por isso que nós precisamos passar pelo processo de cura e libertação. E ressignificar. Para reprogramar essas crenças com a nova palavra. Exatamente. Minhas clientes, minhas alunas que estão escutando essa live aqui, elas com certeza estão achando um pouquinho novo isso. Inclusive, nesse fim de semana eu vou trazer um workshop só para elas sobre isso, que é o novo que eu tô trazendo para elas, que é sobre esse exemplo que eu tava te falando. Para quem não sabe, né, eu perdi meu pai, eu tinha 19 anos de idade, meu pai faleceu, porém, ele era meu porto seguro, tudo, pra mim, Carla, problema com meu pai, nenhum. Tanto que ao longo da vida eu buscava entender todas as situações, mas sempre com meu pai tudo muito bem resolvido. Porém, eu vivi uma situação que quando meu pai faleceu, ele era meu porto seguro, o amor da minha vida. Nessa época, ele me deixou muito bem financeiramente lá atrás, quando ele faleceu. Porém, quando ele faleceu, eu tive muitos traumas ali naquele exato momento. Muitas situações aqui que eu não vou contar para não expor pessoas e tudo mais.
Mas foram muitos traumas naquele momento ali. Eu não pude chorar pelo meu pai, me mandava engolir o choro do meu pai. Um dia, 2 dias depois eu tive que já justiça, o pessoal me entrando com outro, enfim, tive que fazer teste paternidade, um monte de coisa pra você imaginar, né? Você sabe um pouquinho já da história, mas eu tô contando isso pra elucidar pro pessoal e é o seguinte, já vou chegar no ponto final. Eu vivi tudo isso lá atrás e eu achava que não tinha nada a resolver com meu pai. E agora eu tô fazendo uma mentoria com o Céu, né? E foi uma conexão com o Espírito muito profunda. O Espírito Santo falou comigo muito profundamente. Que o que acontece? Eu não conseguia conceber um pai amoroso, um Deus amoroso. Por quê? Meu pai me abandonou. Por mais que... Só foi provedor. Exatamente. Quando ele faleceu com 17, não, ele foi um pai maravilhoso, sempre presente, tudo, realmente não tinha problema nenhum com meu pai. Mas o que formou na minha cabeça? Ele faleceu, eu era nova, do nada, um infarto, com 19 anos de idade. O que me programou? Primeiro, que quando ele faleceu, eu tive uma quantidade de dinheiro muito grande na época e saí gastando, queria gastando. Por quê? Porque dinheiro pra mim trazia infelicidade. Eu queria o meu pai, eu não queria o dinheiro que ele deixou. Remeteu a perda dele. Exatamente. E tanto que eu tive que, ao longo da vida, fazer muita coisa para reprogramar essa questão financeira, né? Mas dinheiro pra mim trazia infelicidade. E eu não conseguia conceber, olha só minha mente, um pai amoroso, amor e carinho e dinheiro junto. Pra mim as duas coisas não davam junto, porque quando eu tive dinheiro foi as custas de eu perder meu pai e eu tenho felicidade. E a vida segue, a Carla terapeuta já atendendo aqui. E aí, há um pouco tempo atrás, eu, dentro dessa imersão, foi onde me veio a consciência total, o Espírito Santo trazendo pra mim, tanto que no momento eu deitei no colo mesmo, assim, do Espírito, foi muito forte. E ele trouxe exatamente pra mim essa revelação, que eu tinha um problema porque meu pai me abandonou. Então, o meu problema não era com o meu pai físico que me abandonou, era com o meu pai do céu. Por quê? Porque eu não conseguia conceber um pai que não abandona. Um pai que me ama e um pai que provê por mim ao mesmo tempo. Porque a crença que foi criada na minha mente inconsciente era exatamente que as duas coisas não davam junto. Isso influencia, inclusive, relacionamentos. E a crença firmada em cima de uma ferida, ela se fortalece. Por quê? Porque a gente tem a tendência de olhar para o nosso Pai espiritual, o nosso Deus Pai, com a imagem do nosso Pai terreno. Né? Então a gente tem muitas feridas emocionais. E por causa dessas feridas, impossibilita que eu veja o meu Deus Pai como Pai. Eu chamava Deus de Senhor. A gente precisa de cura. Era Senhor, Jesus. Exatamente. Eu não concebia Ele como esse Pai. A gente começa a testificar isso, onde muitas pessoas às vezes vê Deus como um criador. Ela vai caminhar como uma criatura. Ela só vê Deus como Senhor, uma base de troca. Ela tem aquela mentalidade de que se ela erra, ela precisa ser punida. Por quê? Porque é o Senhor. Ela tem aquela mentalidade que se ela faz algo para Deus, Ele precisa devolver para ela. Né? Onde às vezes a gente ouve questionamentos assim, mas eu oro, mas eu busco, mas eu jejuo, eu sou uma pessoa boa, faço caridade. Por que Deus, como se Deus tivesse obrigação? Né? A fala de uma pessoa que vê Deus como Senhor. Mas quando eu consigo ver Deus como Pai, eu caminho como filha. Como filha, eu desfruto de tudo que é dele, porque eu sou filha. Só que a dificuldade de vê-lo como Pai, aproveitando o seu exemplo de vida, o seu testemunho para quem está ouvindo, é exatamente essa. Às vezes você tem um pai ausente, ou às vezes você tem um pai presente, mas alcoólatra, que viveu traindo a sua mãe, né? Que só proveu, mas não deu amor, não deu atenção. Abusou, aí nem se fala. Aí qual a imagem de Deus para essa criança ferida? Né? Porque a gente cresce, a gente entende o contexto, porque os nossos pais erraram, porque a gente agora é adulto e entende que ele fez aquilo porque não teve. Mas aquela criança ferida, o interior dela ficou lá, aprisionado, ferido, marcado. Por quê? Porque a nossa identidade ela é construída ali nos primeiros anos de vida. Tanto do nosso DNA, da nossa genética e do ambiente que a gente vive, dos relacionamentos que a gente vive, vão nos influenciar. Para o resto da vida, vão deixar marcas. Então, quando essas crenças vão sendo construídas em cima da ferida, aí que ela se fortalece. Vira uma fortaleza na mente. Coríntios diz que nós temos sofismas e fortalezas que precisam ser destruídos.
E é só através de Cristo. A arma é Jesus, é o Espírito Santo. Né? Desculpa. E quando a gente consegue exatamente isso, né? Que é entender que a gente tem um pai, a gente para de achar que é pelas nossas ações, né? Porque a gente é pela graça, gente, o preço já foi pago. Exatamente. A gente fica achando a assim, gente Deus, o que eu preciso fazer? Até na nossa oração. Até que a gente ora errado, né? Jesus, o que eu preciso fazer pra eu conseguir conquistar, não sei, esse trabalho? Pra eu conseguir conquistar o relacionamento, o que eu preciso fazer? Não é sobre você fazer pela graça. Exatamente. Né? A Bíblia diz isso, né? Que a gente muitas vezes não sabe pedir. Exatamente. Né? A gente tem que aprender a saber fazer até como orar. no nosso braço. Aí quando fala assim, você precisa perder o controle, deixa nas mãos de Deus, não consegue. Por quê? Porque a gente tem que fazer. Aí a gente tá lá fazendo oração, exatamente. Ô Deus, me ajuda isso. Ô Deus, faz com que fulano faça. A gente tá dando ordem pra Deus. A gente coloca Deus muitas vezes como um mercador, né? Numa base de troca e dá ordem pra ele, né? A gente bota ele numa caixinha e a gente quer levar e a gente esquece que ele é que é o pai, ele é que tem o controle, ele que é o dono de todas as coisas. E ele é que nos conduz. A gente só precisa caminhar na identidade de filho. Eu gosto muito de dizer que as coisas de Deus são tão simples, a gente é que complica tudo. Adoro isso, adoro. Gente, vocês preparam que essa live nossa aqui vai ir, porque nós duas aqui pra falar desse assunto, a gente se encontrou na vida, né? Porque, olha só, olha tanto que isso a gente linka também com a questão da mulher, feminilidade, saber receber. Né? Porque quando a mulher tá muito ali na energia masculina, fazedora, faz tudo que manda quando Deus manda, né? Ela não sabe receber. Se ela não sabe receber, ela não sabe nem receber a ajuda do pai. Exatamente. Porque é o controle. Até na oração, Deus, faz assim, dessa forma. Deus, o que eu preciso fazer? A gente vai falar isso 500 vezes pra eles aqui, né, pastora? Não é sobre o que você faz. Perdeu o controle. E isso é que você tá falando da feminilidade. É lindo, porque até no primeiro curso que eu tinha feito com você há muito tempo atrás, gente, nós não contamos como que a gente se encontrou, né? Depois a gente vai contar. A David Tyler, não sei se você já ouviu falar dela, ela já faleceu há pouco tempo. Ela diz exatamente isso em um dos seus livros, né? Ela ensina isso a partir de Gênesis, né? Que Deus, olha as coisas de Deus como são lindas, né? As pessoas às vezes partem da cópia do que Deus já revelou na Bíblia e desenvolve a ciência, né? Alguns estudos. Que Deus, ele criou o homem e criou a mulher como uma ajudadora para o homem. E essa palavra ajudadora, o original dela, ela tem relação com o mesmo significado do Espírito Santo. Então, a mulher, né, falando tudo isso que você falou numa outra linguagem, dessa questão do masculino e do feminino, ela tem uma essência ali, ela carrega algo, mas a mulher, naquela busca da independência, ela sai do seu lugar e da sua posição que Deus colocou ela para tentar viver na posição de igualdade com o homem. E aí se perde. Por quê? Porque nós não fomos criados para estar nesse lugar. Nosso lugar é de ajudadora ali, como o Espírito Santo, de auxiliadora. E olha que comparação linda, porque a crença que o sistema do mundo traz para nós de ser mulher ajudadora é de inferioridade, mas não é. Porque se é comparada com o Espírito Santo, é lindo. Ou seja, Deus fez o homem o homem fez a mulher para o homem e a gente se completa. Então, cada vez que eu quero sair desse lugar, eu vou me perder, sempre. Porque não é o seu lugar. Não é o meu lugar. Ajuda melhor quem ajuda do seu lugar, né? E da mesma maneira como filhos, né? Se eu for chamada para ser filho, eu não sou senhor, eu quero dar ordem para Deus. Exato. Nossa, gente, vocês estão com papel e caneta na mão, né? Vai anotando aí, porque nós estamos fazendo um monte de virada de chave aqui que pode modificar já as suas virando aí, exatamente. E prepara que nós temos um presente para vocês. Fica até o final e compartilha. Eu gosto muito porque todos os dias, né, bem dizer praticamente, eu sou xingada no meu Instagram de machista e tal, e as pessoas nem sabem o que é a palavra machista. Esses dias eu recebi um comentário assim: lá vem outra mulher acusando as mulheres dos problemas dos homens, né? Enfim, eu recebo isso todo dia, mas já tô, como se diz, já tô acostumada com isso. Né? E uma das coisas que eu gosto muito de trazer, que é entendido muito errado, né, que é sobre essa submissão, que é o homem e a mulher abaixo da mesma missão, que é a missão do pai, que o pai trouxe pro casal ali junto.
né? E aí, uma coisa que é muito importante nisso, pastora, que você trouxe para nós, que é o seguinte: a gente sabe que Jesus, né, criou Adão, e Adão estava ali, né, arando, auxiliando ele na terra, mas olha que bacana, né? Porque ele estava ali arando, auxiliando, mas era um solo que qualquer coisa que era perfeito, né? Então, qualquer coisa que fosse colocada ali ia frutificar, porque era tudo perfeito. Ou seja, o homem era auxiliador do pai ali naquele momento. Exato. Porém, só auxiliador, porque tudo que acontecesse naquela terra, independente do trabalho dele, ia frutificar e ia prosperar, porque o solo era perfeito ali. E aí, isso também traz a antiga aliança, nova aliança para nós aqui, o feminino e o masculino. E aí, quando ele criou Eva, ele criou ela o quê? Para ser auxiliadora dele, mas porque Adão olhava tudo e via tudo dualidade. Ele via que tudo era dualidade, que ele estava sozinho ali, porque ele não via outra espécie igual a ele para ele poder se conectar. E aí a pergunta que a gente faz, né? Jesus não conseguia criar Eva como criou Adão no pó da terra, não? Ele poderia. Claro que conseguia. Mas o que ele fez, não é? Colocar Adão ali, retirar a costela dele para criar a mulher a partir dele. Exatamente. Ou seja, a mulher ela é auxiliadora. Exatamente. Então, quando a gente fala nesse papel aí, né, dela ser auxiliadora dele, ela auxilia o homem na missão dele. Então, homens que estão nos escutando aqui, né, exatamente, saibam a sua missão, porque a mulher, ela vai ser submissa, você auxiliadora, você na sua missão. Se ele não sabe a missão, ela vai auxiliar ele em quê? Né? Então, a mulher é sempre auxiliadora dele nesse sentido. Por isso que a gente vê esses grandes players aí do mercado, né, que falam: eu não chegaria aqui se não fosse a minha companheira junto comigo me auxiliando. Porque o cara vai lá e mata o leão por dia, e quando ele volta para casa, tem a auxiliadora dele que gera paz, que acalma, que faz ele recarregar, né, essa energia dele em casa, porque são papéis diferentes. Eu gosto muito de dizer que a mulher, ela tem esse papel de influência muito forte. Então, ou ela destrói a vida do homem, ou ela constrói ele. Escuta isso, repete. E isso não é só uma fala de pastora, não. Podem me chamar de machista também. Mas, além de ser bíblico, né, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Se você for estudar assim, à luz da Bíblia e da palavra de Deus mesmo, você vê o que significa esse edifica. A mulher, ela tem um poder de influenciar. A gente tem muito poder de influência. Deus nos deu esse dom. Assim como o homem tem autoridade. Exatamente. Né? Então a mulher com essa capacidade, ou ela destrói um homem, ou ela constrói ele. Né? Como diz uma vez um meme da Michelle Obama, né? Diz que ela entrou no restaurante, pra gente voltar ao assunto. E o marido disse pra ela: olha, seu ex-namorado é um garçom. Hoje você é casada com um presidente. Diz que ela disse pra ele: não, meu amor, se eu fosse casada com ele, ele seria o presidente. Então uma fala, não uma fala feminista, mas uma fala de uma mulher que soube o seu lugar e edificou o seu marido. É porque a mulher conduz, né? Conduz. Eu gosto muito de dizer que a gente, mulher, às vezes está em casa com o filho, você reclama. O filho não ouve, o pai diz, ele ouve. Por quê? Porque Deus deu ao homem a autoridade, deu à mulher o poder de influência. Então, se a gente souber usar positivamente o nosso poder de influência, a gente edifica a nossa casa. Exatamente. Mas senão a gente destrói. Exatamente. Por isso que é importante, né, ambos os papéis, porque se soma. Se o homem, se só precisasse do homem, existia só o homem. Exatamente. Né? Se precisasse só da mulher, existia só a mulher, e a criação é perfeita. Já que a gente fugiu um pouquinho do assunto, trazendo para o assunto, uma família estruturada é a base da cura. Exatamente. Porque se o homem, né, o pai, está no seu lugar desenvolvendo bem a sua função e a mulher no seu, os filhos vão crescer debaixo de quê? De proteção, de cura. Que é a cura do feminino. Porque o que acontece geralmente nos lares, né? Os lares desestruturados. E quem mais sofre? O filho. Porque na briga ali da autoridade, o filho vai reinar, o filho absorve as dores da mãe, absorve as dores do pai, e isso tudo vai virando uma ferida na alma. Então, uma coisa leva a outra. E a cura, pessoa curada, né, vai viver relacionamentos curados, saudáveis, e vão criar filhos curados e saudáveis. Exatamente. Porque a Bíblia diz isso, né? Que a maldição se expande até a 4ª geração.
E muitas vezes a gente acaba não só, como que eu falo, absorvendo, não, recebendo esse legado, né, genético, mas também transferindo. Meu pai foi ferido pelo pai, o meu pai me feriu, e aí vai havendo uma transferência de geração a geração. Mas quando eu quebro isso na cruz, né, eu quebro isso em Jesus, e então eu tenho a liberdade a partir dali de construir filhos sarados, porque quem é sarado, sara. Exatamente. E trazendo para... Porque, gente, sempre que vem um convidado aqui, eu peço para eles preencherem umas perguntas para mim antes aqui. E por isso que eu falei assim, gente, vocês têm noção de quem está aqui com a gente? É uma pastora que ajuda a formar líderes para fazer isso que ela faz, né? Então, em uma das perguntas eu falei assim, um sonho, né? Acho que você falou assim, levar esse conhecimento para muitas lideranças, trabalhar com as lideranças. Então, olha tanto, não sei se esse link faz sentido, vê se faz. Porque quando a gente trabalha a cura com as famílias, com as pessoas curadas vivem relacionamentos saudáveis e cuidam de filhos saudáveis, né? Da mesma forma, se cura as lideranças, né? As pessoas que têm influência ali, automaticamente essas pessoas vão passar para as pessoas que estão ali, né, debaixo da autoridade, que está ali em cima, falando para elas, vão criar, né, uma igreja curada, uma igreja sarada. Faz sentido isso? Faz, é exatamente isso, né? Porque às vezes a gente vira aquela disputa, líderes ferindo seus liderados, e também a gente tem que ter a visão de que liderados ferem os seus líderes. Então foi isso que até que eu coloquei, assim, eu tenho um sonho de ter uma casa que eu possa receber esses líderes e cuidar deles assim, na íntegra, sabe? Porque existem muitos líderes feridos, sabe? Líderes espirituais que precisam. Porque antes de serem líderes, são eles pessoas, são né? humanos, né? Que viveram com os pais, né? Mas e quando a gente está naquele lugar, a gente não enxerga dessa maneira. A gente quer que ele seja perfeito. Não tem a humildade, às vezes, de saber que precisa de cura, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque é o que a gente estava falando aqui antes, né? Eu sou a que mais precisa aprender comigo. Exatamente, porque antes de ser a Carla, terapeuta, você é uma mulher, é filha, com erros, é amiga. Antes de eu ser uma pastora, eu gosto de trazer isso e deixar isso muito leve. Por quê? Antes de eu ser uma pastora, eu sou mãe, eu sou filha, meu primeiro ministério é a minha família. Eu não estaria aqui se meu marido não tivesse me autorizado a estar aqui. Isso é lindo. Me abençoado a estar aqui. Marido abençoado, me liberado por 15 dias ficar longe de mim. Né? Nem iria fluir. Por quê? Porque o meu primeiro ministério são meus filhos. É ele. Eu preciso compreender isso. Que antes de ser uma pastora, de ser uma mentora, de ser uma ministra, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mulher, eu erro, eu peco, eu também estou sendo curada. E a gente precisa desmistificar isso dentro da igreja e nos consultórios. Né? Porque as pessoas precisam entender que perfeito é só Jesus. E é pesado isso, né? Fica pesado. Gente, por favor, a gente erra horrores, a gente passa pelos processos horrores. Tem dia que a gente também não quer sair da cama. Exatamente. Tem dia que a gente tá mal, tem dia tá que a gente não consegue orar, vai orar em línguas, porque não tá dando conta de soltar. Você ora mais, você que a gente precisa. Quanto o mau humor, a tristeza, a angústia que vem, tá tudo bem. Eu tenho 2 meses que eu passei por um processo de cura, mas foi assim... Sabe aquele que rasga mesmo? E olha só, eu já venho passando por esse processo, venho buscando, né? Porque todo terapeuta precisa de terapia, né? Então eu venho passando por esse processo por 2 meses. Não, gente, pelo amor de Deus, essa live... Deus vai apresentando os amigos de Jesus, onde a gente compartilha a mesa e a gente desfruta ali do mesmo pão. E é pesado ficar nesse lugar da pessoa olhar e falar assim... Nossa, pastora, né? Na casa dela deve ser assim, assim. Gente, não, por favor. Nos humanizem. Os filhos da pastora têm que ser perfeitos. Não, meus filhos são igual a qualquer outra criança. Nos humanizem, por favor. A gente aprende com vocês todos os dias. Porque quando isso não acontece, eu já me deparei com muitos. É tão sério isso. Com muitos filhos de pastores que odiavam a igreja. Por quê? Porque viam seus pais. Odiavam assim no sentido, estavam feridos com a igreja. Viam seus pais pagando preço, orando, jejuando pela igreja, chegava na igreja, percebia, falando dos seus pais, e aí começaram, eu cheguei a ministrar a cura em alguns filhos de pastores que ficaram feridos com a igreja por causa disso. Né?
E a gente tem que fazer com que isso seja mais leve, isso vai de cada um, porque nem Jesus coloca esse jugo sobre nós. Ele nos vê como filho. Eu gosto sempre de dizer isso, a história de Mefibosete. Ali diante de Jesus, né, ele era um aleijado. A história de Mefibosete conta que ele era um aleijado e Davi traz ele para sentar na mesa. Aquilo naquela época não poderia. Mas na mesa com Deus nós somos todos iguais. Meu título, meu dinheiro, meu diploma, nada me faz melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. É assim que ele nos vê. Exatamente. Eu fico tão feliz de escutar isso. Tão feliz de escutar isso. Gente, eu tô olhando aqui porque eu tô assistindo a live com vocês, tá? Então, gente, se tiverem perguntas, podem fazer, que a gente tá dando uma olhadinha. Tem uma assistente nossa maravilhosa aqui também junto com a gente. Então, vocês podem fazer pergunta que a pastora vai responder aqui pra vocês, tá? Então, a gente falou assim que a gente saiu do assunto, mas é importante isso, porque a gente trouxe a cura perante isso que a gente tava falando. E como a gente tá na presença, né, do Espírito Santo, tem alguém precisando escutar, né, isso de lá. Pastora, então, vamos ver se faz sentido esse link que eu vou trazer aqui pro pessoal. Nós sabemos que nós precisamos fazer essa cura, né? Eu tenho feito isso muito nos meus atendimentos. Faz a cura, reprograma, olha onde precisa olhar, mas no fim fazer essa cura com o Pai. Para mim tem sido fundamental isso nos atendimentos, porque tem tido uma mudança extraordinária, assim, sabe? Uma resolução, assim, maravilhosa para a vida deles. Então, vê se faz sentido isso. Por quê? Nós estamos aqui, corpo, matéria, né? Então, a gente precisa trabalhar o nosso corpo, né? Trabalhar a nossa mente, buscar entender, né, essas crenças que estão armazenadas no nosso inconsciente. Porém, aí vai eu, né? Porém, é aquilo que eu quero falar para vocês, que eu aprendi, que aquele ponto que faltava é exatamente o quê? Jesus. Não adianta a gente ficar aqui, ok, mente, reprograma isso, aquilo, se a gente não traz Jesus à frente de tudo. Isso é a peça fundamental para que a gente literalmente viva esse novo, para que a gente modifique e viva esse novo, para que a gente pare de viver aquilo que a gente vivia ali com aquela determinada crença e através da palavra a gente literalmente modificar e ser essa nova criatura para viver uma nova realidade. Faz sentido esse link aí? Mas eu gosto sempre até de iniciar. Obrigada, quando eu vou explicar da imersão, explicar sobre cura, começar até dessa base, sabe? Nós, seres humanos, a gente tem necessidades básicas. Todos nós temos uma necessidade de crer em alguma coisa. Você pode não crer em Deus, você vai crer numa filosofia, mas nós temos uma necessidade de crer em alguma coisa. Existe um vazio no ser humano, é do tamanho de Deus. Como você diz aí, várias falas só faltava algo. E nessa busca, você buscou em quê? Em conhecimento. Então, até o ateu, ele crê em alguma coisa. Ele pode não crer em Deus, mas ele está buscando crer, porque é uma das necessidades básicas do ser humano. Nós temos uma necessidade de dormir, de se alimentar, porque nós somos um ser trino. O meu corpo precisa do lazer, do prazer, do descanso e do alimento, de se vestir, é uma necessidade. Mas também existe uma necessidade da alma, a necessidade do espírito, do corpo e da alma. A necessidade da alma é de se sentir amado, aceito, afeto. É aí onde a gente se fere. Porque nessa necessidade da alma, a gente acaba buscando nas pessoas um amor perfeito, uma aceitação, um valor que só Deus pode nos dar. E é aí onde a gente se perde na nossa identidade. Porque nessa busca, a gente busca, primeiro, a princípio inconsciente nos nossos pais, né? Que era para ser, o propósito de Deus era que os nossos pais fossem essa referência do amor dele para nós. Mas a Bíblia diz em João 10:10 que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele usa as pessoas na nossa casa, no nosso meio, nos nossos relacionamentos para isso. E por isso os nossos pais também foram feridos, também são humanos e acabam repetindo esse padrão em nós. A gente precisa humanizar eles. Não justifica, né? A gente sentiu a dor, a gente tem que abraçar essa dor para sair dela. Mas a gente compreende.
que no processo que a gente trabalha, gente, de cura e libertação, né? Vocês entram na dor, experimentam a dor e aí ressignifica e sai dela. Precisa sair. Esse é o processo, desse né, lugar do nosso trabalho. Então, por isso que é importante. Você precisa... É real aquilo. Você viveu aquela dor. Minha mãe foi isso, meu pai foi isso. Vive aquilo, modifica e depois sai perdoar também. Sai desse lugar de vítima. E Jesus, perdoar também, exatamente, porque eles fizeram aquilo de melhor que eles conseguiam fazer por nós. O perdão é a chave. Exatamente. O perdão para ser curado é a chave. Porque automaticamente quando eu sou curada, eu sou liberta daquilo que me aprisionava. E a falta de perdão, ela amarra a nossa vida em todas as áreas. Ah, pastora, mas o que me aconteceu você não imagina, eu não consigo perdoar. Eu sempre digo, a gente não sente de perdoar. Quando a gente é ferido, na verdade a gente sente vontade de se vingar. Né? A gente é humano. A gente decide perdoar. Quando eu decido, eu viro uma chave. E a partir daquele dia, todos os dias, eu vou decidir perdoar. Porque eu é que me liberto. Então, a partir dos outros relacionamentos, a gente continua nessa busca. Por quê? Porque a rejeição, quando eu não recebo amor e aceitação, ela é a maior dor emocional que o ser humano pode sentir. Rejeição, abandono, né? Vem tudo da mesma raiz, né? Da rejeição. E aí vem pra minha área. Você sai da dor dos pais, larga o pai ali, não resolveu, vai pra vida. E aí o que acontece? Busca o relacionamento. Busca nas amizades. Aceitando migalhas pra ser aceita a qualquer custo. Um relacionamento abusivo, porque não importa como, mas pelo menos eu tô ali do lado e tô sendo amada. Sendo que a origem disso tá ali no pai e na mãe, mas além disso... A gente se automanipula, né? O Transformação Extrema, ele vai mostrar tudo isso, né? As 9 semanas. Vai te mostrar, te fazer você se enxergar nesse lugar. Gente, alguém segura nós duas? Porque nós estamos entrando num e no outro aqui, porque eu quero que ela fale transformação extrema pra vocês aqui. Eu quero que você explica. Termina esse raciocínio que eu quero que você explica pra eles. Mas tudo isso que eu tô falando é um pouquinho dentro deles, sabe? Porque você acaba buscando esse amor, essa aceitação das pessoas. E aí não vem, o que é que vem? Rejeição. Aí a rejeição te leva ao quê? Uma reação. Por quê? Porque ninguém gosta de sentir dor. Né? Meu marido gosta de brincar assim, que eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo todos os remédios até passar. Eu tomo mesmo. A dor emocional é pior, é a pior dor que o ser humano pode sentir. Então, quando eu sinto essa dor, porque eu não fui suprida na minha necessidade, eu vou buscar um alívio. E olha tanto que é importante. Aí nessa busca de alívio eu vou ver nos vícios emocionais. E olha tanto que isso é importante, porque toda patologia, seja ela qual for, desde um câncer a uma dor de cabeça, a origem é emocional, gente. Não tem como fugir Eu tenho disso. um testemunho acerca disso, né? Eu fui diagnosticada com câncer no meu intestino. Foi uma surpresa, eu fui passar por uma cirurgia de emergência. Quando me abriram, havia um tumor. E na verdade aquele tumor, ele revelou um tempo assim de muita dor na minha vida, onde eu sofri calada, guardada, e tudo aquilo que eu guardei, internalizei, né, por causa dessa mentalidade religiosa. Você é uma pastora, né? Se alguém souber o que você está passando, não pode, porque você não pode, se escandalizar, né? E aquele medo não era nem de me expor, era de envergonhar o nome do Senhor, sabe? Acerca do que eu vivia. E eu internalizei e aquilo necrosou o meu intestino. Não era para eu estar aqui, né? E o Senhor transformou aquilo que era maligno em benigno, para mais uma vez renovar aquilo que Ele tinha para mim nesse chamado. Por isso que eu sempre digo assim, não existe, e esse nome que o Senhor trouxe para mim, dessa transformação de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro do casulo para fora, né, que a gente é transformada. Da minha dor vem as minhas feridas. Eu gosto muito de dizer isso, não tem como. Você pode, olha, fazer todos os cursos, você não viver e experimentar, você não sabe. É pela revelação. Você não tem compaixão, você tem compreensão do que o outro está vivendo. Olha que lindo isso. Por isso que Jesus, ele veio no ventre de uma mulher, passou por todos os processos que nós passamos, para dizer para nós, eu sei aonde você está, eu sei o que você está passando, eu já estive nesse lugar. Né? É diferente quando a gente compreende. É claro que cada dor ela é única, ela é sentida e experimentada de uma forma pessoal, mas a gente consegue ter compaixão do outro. Oh, wow. Né? Oh, wow. Eu me lembro que antes de conhecer cura,
havia muito essa cobrança, às vezes, de alguns líderes que eu tive espiritual, né? Existiam áreas que eu não conseguia me posicionar em Deus. E havia aquela cobrança, falta jejum, falta posicionamento, falta disciplina. E quando eu fui entender sobre cura e libertação, na verdade, faltava era perdão. Porque eu estava presa emocionalmente, presa espiritualmente, num lugar em que eu não conseguia romper. E aí quando você entende, uma chave vira e você voa. E aí quando você foi curada, você foi ajudar outras pessoas a se curarem em outros vários níveis da vida. Exatamente. Você precisou passar pelo processo para sofrer metamorfose. É o que eu gosto de dizer para todo mundo, não importa o lugar que você esteja. Tudo que você está vivendo tem um propósito. Né? Hoje talvez você se encontre numa depressão, ferida no fim do poço, mas amanhã você vai estar ajudando outras pessoas a sair desse lugar. Porque esse pessoas é o curadas curam pessoas. pessoas. Né? É como a frase que eu coloquei no questionário que você mandou, que eu amo, eu me agarrei a essa frase durante toda a minha vida. Porque Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu me agarrei àquela frase por muito tempo. Eu posso não estar onde eu desejaria estar, mas eu também não estou onde eu estava antes. Mesmo que seja micropassos todos os dias, mas você está dando. E a gente tem que ter esse olhar, porque às vezes a gente fica presa lá no passado. Ou então no presente, eu não vou sair daqui. Estou vivendo uma dor, estou vivendo uma ferida, estou vivendo uma perca, estou vivendo uma traição, estou vivendo uma depressão. Meu Deus, eu não vejo, porque quando você está nesse lugar, você não enxerga a saída, você não sonha, você não enxerga as coisas como elas são. Mas se você aprender que são micropassos, hoje eu consegui vencer isso, hoje amanhã eu posso não estar, mas eu estou rompendo. Você foca lá, entende o que Salomão quis escrever em Eclesiastes, que é melhor o fim dos nossos dias do que o princípio deles. Não importa de onde eu vim, do que aconteceu na minha história, me marcou, eu vou ressignificar isso e agora eu vou viver o extraordinário de Deus para mim. Porque assim como a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, diz que Jesus veio para nos dar vida em abundância, não é de qualquer jeito não. É o melhor dessa terra. Então a gente tem que lutar para viver essa vida, né? Uau. E Deus está falando aí. Trouxe aqui agora, pastor, me lembrou uma coisa que eu escutei esses dias na mentoria que eu tô. Porque assim, ó, quando Jesus, né, ele viveu aquilo que a gente merecia viver, que ele passou por tudo aquilo, né, na cruz por nós, no exato momento onde ele passou por aquilo que foi consumado, o diabo perdeu o poder dele, entre aspas, né? Por quê? Porque ele é aquele que nos acusa, o nosso advogado de acusação. Mas Jesus subiu, está ao lado do Pai, né? E ali ao lado do Pai, ele é o único advogado de defesa que tem a marca para provar a nossa inocência no corpo dele, né? Então, quando tá lá o diabo, por que ela fez isso, aquilo que eu... Não, mas aqui, ó, o preço já foi pago. Ah, isso, aquilo, o preço já foi pago. Então, uma coisa que eu acho importante pra gente trazer pra ele sobre essa nova aliança é porque, assim, o diabo agora, o que ele utiliza? Ele utiliza geralmente da nossa mente, dos nossos pensamentos, de sobrecarregar, porque é a forma que ele consegue entrar hoje. Por quê? Porque a gente já tá na nova aliança. Então a gente merece viver exatamente aquele extraordinário de Deus. Mas o diabo hoje, ele é sutil. Tanto que, se eu estiver errada, me corrige, tá? A gente não vê aquelas manifestações assim de hoje, né, da pessoa tá endemoniada, aquelas manifestações daquela forma. Acontece sim, mas hoje é muito mais sutil, né? Hoje é muito mais uma opressão, hoje é muito mais um cansaço, te deixar sobrecarregado. Exatamente. Eu gosto de dizer isso, Satanás, ele não brinca de ser diabo, né? Ele é sutil, é a mente. Ele tem armas estratégicas, exatamente, né? Ele já sabe o fim dele. Mas ele quer enganar a gente para a gente não viver a autoridade que o Senhor nos deu. A gente tem autoridade para caminhar na terra como filhos de Deus. Tem esperança para nós. Enquanto há o ar que a gente respira, aquele que crê com o seu coração e confessa com os seus lábios que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele recebe um espírito de adoção, a qual clama Abba Pai. Ele se torna filho, ele recebe agora uma nova identidade em Deus.
Então agora ele precisa aprender a caminhar como filho e vencer essas batalhas na mente. Porque enquanto o diabo não consegue te manter como escravo do pecado, né, te ferir usando a rejeição, usando essa arma para que você não seja aceito e amado e busque nas pessoas, ele então começa a te distrair. Ele nos distrai com coisas aparentemente boas. Inclusive, presta atenção nessa chave que eu vou trazer aqui pra vocês. Só meus alunos que têm isso nesse fim de semana agora aqui. Presta atenção nessa chave. Ele engana a gente, inclusive na sobrecarga de trabalho. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem exatamente aquela crença de que a gente precisa trabalhar, produzir. Não, gente. Você precisa trabalhar, óbvio, o trabalho dignifica o homem, mas ele utiliza dessa forma de você estar cansado, sobrecarregado, que você não tem condições de pensar, você não tem condições de estar na presença, você tem preguiça, você não consegue parar para você orar direito, você não consegue parar para você escutar a voz do Espírito Santo. Então o que ele faz? Mais cansaço, mais cansaço, ele mais cansaço. acelera a gente e acelera a nossa mente. E aí as pessoas... Principalmente a mente, porque você com a mente acelerada, você para ler a Bíblia, o celular, você já está pensando em quem está chamando. Dormindo, você não tá A mente presente. acelerada não se aquieta. Não aquieta, ela não para. E aí o que a gente vê hoje? Um número de pessoas com muita crise de ansiedade. Por quê? Porque estão aceleradas demais. E o que Deus nos ensina no 7º dia? A descansar. O que ele nos ensina? Que ele é o nosso descanso, a gente tem que parar. Nós não somos uma máquina. E se a gente perceber, a internet, ela está nos acelerando. E tudo isso que você falou do trabalho como distração, me faz lembrar a história de Marta e Maria. Jesus vai ensinar aquilo ali. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. E olha que Marta ali não estava errada, não. Marta estava preparando o melhor dela e estava trabalhando para servir a Jesus que estava ali. Quem é que não quer dar o melhor para Jesus na sua casa? Mas ela não entendeu o momento, a prioridade. A gente tem que aprender, como diz aquela história, o primeiro pedaço do bolo, para quem você vai dar? Nosso primeiro pedaço do bolo, nosso primeiro pedaço do dia é para Ele. Se a gente não aprender a fazer isso, a parar a nossa mente, a quietar a nossa mente e parar para ter um tempo com Deus, porque a gente faz o contrário. Quando sobra tempo, a gente vem para Deus. Aí o que Deus permite? Deus permite crises, situações, percas, provações. Por quê? Porque Deus não quer perder você. Ele nos para. Se a gente não para, Ele nos para. Ele tira tudo da gente, nos para a gente entender que é Ele. Né? A pandemia trouxe muito esse entendimento para as pessoas, mas parece que todo mundo acabou se esquecendo. Que Deus é quem tem o controle. Porque na pandemia nós vivemos o quê? Eu trabalho na área da saúde e eu vi muito isso. O rico e o pobre se tornou igual naquela época, né? Naquele período. Você poderia ter todo o dinheiro do mundo que você não comprava ar. Né? O que todo mundo tinha acesso à mesma coisa na saúde. Então você via ali no dia, eu sou assistente social também dentro de um hospital. Então o que você via? Geralmente uma transferência de helicóptero, enquanto uma transferência de quem não podia pagar o helicóptero, mas as pessoas passando pelo mesmo processo. Às vezes morria do helicóptero e o outro vivia. E eu vi Deus ali mostrando ao mundo que é Ele que tem o controle. O dinheiro não compra saúde. Você pode comprar o melhor colchão, mas você não compra um lar, o sono. Né? E para isso precisa trazer, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla de nova aliança e antiga aliança, né? Porque exatamente a nova aliança é descansar. E é descansar, e as pessoas pensam que é assim, descansar ali, dormir, sim, tudo bem, mas é descansar a vossa mente. Tanto que pela renovação da vossa mente é que vocês vão viver as boas, perfeitas, agradáveis vontades de Deus, vão conhecer através da revelação isso. O próprio Jesus, né? Mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele parava para descansar. Ele tinha o seu momento a sós com Deus. Sim. Porque ele veio para nos ensinar como fazer, como agir. E por que a gente não pode parar? Eu tenho uma frase que eu sempre falo muito para os meus alunos, dos meus clientes, que é o quê? Eu crio 100% da minha realidade. Então, eu crio 100% da minha realidade através do quê? Daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, das programações que eu tenho dentro de mim. Né? Então, por exemplo, estou vivendo uma série de relacionamentos repetitivos, é porque eu tenho uma programação dentro de mim, que colocou lá no meu GPS, a programação, a crença dentro de mim é:
viver relacionamentos falidos. Então, todos os caminhos que eu percorro e que eu passo é para chegar naquele ponto final que eu programei no meu GPS. Não é Deus que tá querendo que você viva. E essa programação, os ela pode estar vindo assim, firmada até em cima de uma ferida, que de são uma as maldição crenças hereditária. Exatamente. Porque talvez os seus pais também tiveram o mesmo ciclo. Ou esse ciclo, como eu gosto de explicar, no Transformação Extrema também tem isso. Nessa busca, como eu disse, de alívio para a dor da rejeição, eu acabo buscando alívio em um determinado perfil de pessoa. E cada vez que eu busco, vai virando um ciclo, porque vira um vício emocional. Que são as programações que tem. Exatamente. Então, por isso que a gente chega nas ciclo programações. tem que quebrar. Exatamente. Né? Por e isso que a gente quebra chega lá nas na raiz. programações, reprograma, para a pessoa conseguir traçar um novo caminho, diferente daquele que ela já está ali programada nela. Porém, você precisa fazer isso, né? Se curar disso, reprogramar, mas tapar exatamente aquela ferida e reconhecer Jesus como seu Pai. Então, gente, preciso sim da prática aqui, nós estamos aqui, né, para isso. A cura, a libertação, né? Exatamente curar de você mesmo, né? Se curar de você mesmo, chegar nessas origens, nessas programações é o quê? Nessas é um raízes, abuso? perdoar quem precisa ser perdoado. Colocar as coisas no lugar. Porque assim, a cura ela acontece na alma e na mente. Eu curo, né? Perdoo e agora vou renovar a minha mente, né? Essas falsas, essa renovação ela é um processo muito longo. É uma mudança de hábito, né? Eu preciso aprender a trocar essas falsas crenças por novas crenças. Então não adianta eu chegar e falar, não é assim. Ela precisa cair aqui, né? É uma distância, eu preciso sentir para eu mudar. Por isso que eu preciso reviver o que doeu, né? O que eu sofri. Para eu sentir de novo, para eu conseguir transformar e renovar a minha mente naquilo que é verdade, né? A Cris tá aqui perguntando, quando vai ter um workshop, alguma coisa de vocês duas? Gente, calma, que nós vamos juntar aqui. Não, tem uma surpresa breve pra vocês. Mas calma que a gente vai unir aqui, porque a gente vai unir os conhecimentos aqui da pastora com os meus aqui da mente, porque tem forma da gente acelerar isso. Nós estamos já dando uma imersão. Tricotar aqui nós duas, porque nós tem jeito de acelerar esse processo aí e fechar ele tudo com Jesus. Aguenta não, gente. Para daqui a um tempo já tem muita coisa já programada aqui que nós estamos conversando. Nós vamos trazer a pastora de volta para cá rapidinho, vai? Eita, Mas, gente, respondendo aqui, inclusive a Cris, já vamos soltar para eles aqui um spoilerzinho para depois a gente finalizar. Que é o seguinte, na quarta-feira. Agora, depois de amanhã. Eu dei semana passada essa imersão e ficou muitas pessoas interessadas e perderam as inscrições. Então nós vamos fazer uma outra imersão. Nessa quarta-feira. Agora. Trazendo um pouquinho sobre isso de mentalidade. Exatamente. Buscando a coisa. Tá vendo? Nós já vamos juntar os conhecimentos quarta-feira agora. Trazendo um pouquinho disso tudo que foi falado aqui para vocês, né? Apresentando um pouquinho do seminário Transformação Extrema. Em poucas horas, uma segura a gente, como eu falei pra vocês, porque juntou as duas aqui pra falar, por favor, explica pra nós o que é agora, explica pro pessoal. Então, o seminário de restauração, transformação extrema, a própria palavra já diz, né? Ele vem para buscar restaurar pessoas que se encontram feridas, presas emocionalmente, né? Perdidas, cheias de sofismas na mente, acorrentadas, para trabalhar e curar a alma e o espírito. Ele, na verdade, essa imersão é um pouco tempo em tudo que nós temos, né? A proposta do Transformação Extrema são 9 ministrações, são 9 semanas, já remetendo a esse processo de gerar uma nova mulher, de gerar uma nova identidade em Deus. Eu não vou estar aqui para ministrar as 9, né? Mas eu tenho as mentoras aqui de Divinópolis, vai estar lá no Instagram do Transformação Extrema, que vão estar tão autorizadas, né, a dar esse curso. Mas na quarta a gente vai fazer uma imersão para você entender um pouco o que é, começar ali a virar chaves, a abrir a sua mente de áreas que precisam ainda da libertação e de cura, porque às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente só vê assim, o fruto da árvore, né?
A gente vê os sintomas. Ah, eu percebo isso na minha vida, eu percebo isso disfuncional, nessa área eu não fluo, isso aqui é uma vida cíclica de reprovação, eu tenho uma vida de derrota nessa área, eu vivo girando em ciclos aqui. Então, a imersão vai te ajudar a identificar isso. Identifiquei, ai pastor, eu preciso de mais. Aí você vai se inscrever em uma dessas turmas. Hoje a gente tem 3 mentoras até agora, né? Aqui em Divinópolis, pastora Sidneia, Claudinha e Marília Araújo, que estão autorizadas até o dia de hoje, né? Sempre tem as pessoas lá que são autorizadas por mim, que foram treinadas e preparadas para repassar. Então, nas 9 semanas ali, todos os dias, vão ter encontro, vão ter as tarefas, onde vai tanto ser ministrada como aprender a ressignificar, porque aí vai ter escrita de todos os dias, as atividades, né? Para você que realmente precisa de mais, né? Eu gosto de dizer assim, tem pessoas que às vezes vai lá e vai entender assim, não preciso. Por quê? Porque cura e libertação é para quem quer. Não adianta eu ir, não, Carla, vem cá, muda isso aqui na minha vida. Eu vou lá, vou ser atendida, aí você me atende e depois eu saio falando mal do seu trabalho. Não, Carla não me ajudou, porque aí a pessoa vai com uma intenção de que você tem que mudar para mim. E a mudança vai partir de mim. Né? Ninguém, eu vou te ser como que eu digo, uma mentora mesmo, uma assessora que vai te dar ferramentas e te orientar e te guiar nesse processo. Exatamente. Mas só depende de quem quer. Exatamente. Então tem gente que vai dizer exatamente assim, não, eu não quero, eu já estou curada, não preciso disso. E tem aquelas que vão dizer, eu preciso de mais. Só um dia para mim não deu, não. Eu vou precisar gerar isso por 9 semanas, porque Deus tem algo grande para mim. Eu vou precisar ir além, eu preciso de um atendimento individual, eu preciso de um acompanhamento, de algumas sessões. E cada caso é um caso. Por quê? Porque cada dor é única, cada história é única. Exatamente. Né? Então não adianta cada vida experimentar a dor de uma maneira. Não adianta eu chegar lá e dizer, cara, meu problema é esse. E achar que você vai resolver. Se eu não quero. Jogo para você. Resolva aqui, Carla, para mim. O preço é pago individualmente. Exatamente. Né? Então, o seminário de transformação extrema é basicamente isso. Né? A gente vai trabalhar essa transformação de dentro para fora. A gente vai fazer você enxergar as suas dores. Porque quando você enxergar as suas dores, você vai desejar, não, eu não nasci para viver como uma lagarta. Eu não nasci para viver prisioneira aqui dentro desse lugar. Eu quero sair daqui. E quando você decide, minha amiga, eu já estive nesse lugar. Você voa. Exatamente. Gente. Você só sai se quiser. A gente já sabe o que a gente conectou, né? Porque o nosso trabalho é assim, né? Por isso, gente, que nós estamos aqui juntinho aqui, gente. Por isso nós estamos juntinho aqui. Né? Eu vou estar abrindo uma turma. Esse quadro na minha frente de borboleta aqui falando comigo. Gente, o quadro aqui, vou tirar a foto pra vocês verem. Eu vou estar abrindo uma turma presencial para daqui 3 semanas. Aí a gente pode juntar o meu trabalho com o seu e trazer tudo ali junto para elas. Já tá aberto já. E esse sábado é o quê? O seu? Ah, sim, não. Nesse sábado é só para os meus alunos, para os meus clientes já. É um workshop que são 2 dias, mas para os meus alunos, ex-alunos e clientes. Aí é só para eles, gente. Fechado. Não é, por enquanto não é para fora, não. Ainda bem né? que são ex-alunos. Também que você. Então conta pra eles, gente. A Michele. Tá trabalhando, gente, assistente aqui. Me conta pra eles, gente. Coincidentemente eu já conheci a Carla pela internet, né? Minhas irmãs são pacientes dela e fizeram o curso e mandaram pra mim. Né? E elas disseram na época, você tem que assistir, parece muito com cura interior. Gente, nossa, é muito. Aquele dia a gente conhece e fala assim, meu Deus, não pode, é muito. Aí tanto que quando ela foi pegar meu contato, já tinha lá no telefone. Exatamente. Porque... Gente, presta atenção, essa mulher me viu, e olha que foi lá no início, hein? Essa mulher me viu lá no início, gente. Eu tava sendo vista por ela lá no início. Meu Deus. Deus já tava lapidando ela na busca do conhecimento pra entender o que é cura e libertação. Exatamente. E a gente fazia sem saber, né? Mas só com a técnica, sem o exatamente, Espírito Santo. exatamente. Agora com Deus traz o Espírito Santo. Acabou, menina. O Espírito Santo é que conduz. Exatamente. Né? Gente, calma. Vai acontecer muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui ainda. Você viu aí, assistente, alguma pergunta aí?
A internet da minha assistente caiu, gente. Então deixa eu ver aqui eu mesma. Ok. A Cris, adorei, Carla, já quero. Cris, daqui 3 semanas é presencial. Mas calma, porque teremos algumas coisas juntos aqui. Porque o meu são 5 encontros com elas semanalmente. Sabe? A turma presencial que eu vou estar abrindo aqui. Só que agora nós vamos incluir Michelle, né? Online. Que minhas ovelhas de Paraíba, estão tudo aí, não libera. Nós já trocamos umas coisas aqui, nós vamos que vamos. Vamos incluir Michelle, depois a gente vai soltar mais pra vocês. Mas a novidade de hoje é que na quarta-feira estaremos juntas trazendo pra vocês sobre cura e libertação. A gente libera o local depois, né? Exatamente. Quem quiser, amanhã a gente já vai dizer soltar. Eu quero, Exatamente, entra no direct, coloca eu quero, que nós já vamos passar aqui para que vocês possam fazer a inscrição. O valor é super acessível a todo mundo, tá? Já me perguntaram se pode dividir no cartão, à vista, do jeito que vocês quiserem, gente. Do jeito que vocês quiserem. Tá? O que importa é vocês virem. Exatamente, né? Então vai ser nessa quarta-feira, depois de amanhã. Quem quiser se inscrever, já vai no direct, coloca eu quero, que a gente vai estar passando o contato da Luísa para vocês poderem estar fazendo a inscrição com elas na quarta-feira. A gente se encontra juntos aí para poder trazer muita cura para vocês mulheres aí, tá? Amanhã a gente solta o post lá para vocês se inscreverem, manda pra amiga, para todo mundo, para que vocês estejam junto com a gente depois de amanhã. Foi na correria porque a Michelle tá indo embora na quinta-feira, sexta. E eu falei com ela assim, não, vambora, porque o que o Espírito Santo fez aqui, a gente precisa levar para várias mulheres, então a gente vai fazer isso para vocês, né? Então, depois de amanhã, vocês têm um encontro marcado com a gente aqui. Viu? A gente espera vocês. Clica aí, eu quero. E, Mi, deixa eu pedir aqui pra você o seguinte. Eu fiz umas perguntas pra você anteriormente. E eu queria trazer uma aqui que eu acho muito importante, que é a seguinte. Você falou pra mim qual passagem bíblica que mais te marcou. Você sabe ela de cor? Que eu abro aqui? O Salmo 139. Conta pra nós e por quê. O Salmo 139, eu amo ele, quem não conhece sabe. Ele vai nos falar da nossa formação. Né? Ele tanto nos revela um Deus onisciente, onipresente, onipotente, como ele fala da nossa formação no ventre, quando a gente não tinha forma. Né? Ele diz que quando a gente estava em substância informe, Deus já traçava todos os nossos dias. Lá no ventre da nossa mãe, mesmo que a gente não foi um filho, uma filha desejada, planejada, mas por Deus a gente foi desejada e planejada. Quando a gente não tinha forma nenhuma, ele já estava, o Salmo vai dizer que ele já estava ali descorrendo os nossos dias. Ou seja, a gente nasceu, foi criado com um propósito e com uma identidade em Deus. Para mim, isso é o que mais me marca neste Salmo. Apesar dele falar do início ao fim. Porque o salmista começa dizendo assim que Deus sabe de onde a gente vem, para onde a gente vai, Ele sabe até o que a gente vai falar, Ele sabe a intenção do nosso coração. Nem um fio de cabelo cai. Né? Como a gente disse aqui no começo, a gente sequer sabia que um dia existiria esse momento. E Deus, né, Ele vai aliançando, fazendo unindo propósitos, criando situações, porque Ele, na sua onisciência, Ele já sabe de todas as coisas. E outra coisa linda que esse salmo diz é que mesmo que você esteja lá nas trevas, ainda assim o Senhor te encontra. Nesse processo da minha vida, que eu disse que fui para uma igreja mais legalista e me afastei, fui conhecer as coisas do mundo depois de ter conhecido Jesus. Eu não conhecia o mundo antes. E um belo dia, esse foi o dia que eu voltei para a igreja. Eu estava numa festa aqui, né? Estava tudo escuro, aquelas luzes piscando, e eu me vi naquela roda, naquelas trevas, o Espírito Santo falou comigo, é nesse lugar que você vai estar. E naquele dia eu vivi esse salmo, eu vi que Deus me encontrou lá nas trevas e me resgatou de volta. E eu pedi, Senhor, me deixa chegar em casa viva, porque amanhã eu vou para a igreja e vou voltar. E desde aquele dia eu voltei, nunca mais saí da presença do Senhor, nunca mais. Ele me encontrou lá nas trevas. Que lindo. Então esse salmo, ele é muito profundo, né? E você que não conhece, leia o Salmo 139, porque o Espírito Santo vai falar com você. Nem vou falar que eu mais gosto, vou ficar quietinha, melhor, né? E aqui, uma coisa que é muito importante que eu quero que você fale para nós, uma frase ou palavra para deixar como legado. Eu preciso que você traga isso. Foi exatamente essa frase que eu já falei aqui.
né, que você guarda aí no seu coração. Anota. Você pode não estar onde gostaria de estar, mas você não está onde estava antes. Exatamente sobre isso. Gente, ela tinha que trazer essa frase pra vocês aqui no final, não tinha jeito. Tinha. Mi, quero muito te agradecer por estar aqui conosco no dia de hoje. Eu tenho certeza que foi transformador para muitas pessoas aqui escutar seu testemunho, escutar você. Quero te agradecer por ter surgido na minha vida dessa forma tão inusitada, né? Te agradecer muito pelas conversas que a gente já teve aqui fora, né? Que a gente sabe que Jesus tem um propósito muito grande e a gente fala, seja feita a sua vontade, né? E vamos lá, mudando tantas mulheres, automaticamente tantas famílias, né? No nome dele. Né? Deus continue te usando. Nos usando o seu propósito, aquilo que Ele tem para você. Nos usando. Vão ser muitas mulheres resgatadas. Nós. Amém. Nós, né? Em nome de Jesus. Amém. Então fica aqui, gente, de novo o nosso convite para que vocês estejam conosco depois de amanhã, né? Se inscrevam. Quem já quer ir, já entra no direct, coloca eu quero. Se inscrevam que vai ser Deus na Terra. Vai ser sobrenatural. Tá? Então a gente espera vocês depois de amanhã. É corrido esse mesmo, porque a gente não podia deixar de trazer essa turma para vocês. Então depois de amanhã a gente se encontra. Chama aí, faz a sua inscrição que a gente vai amar ver o rostinho de cada uma de vocês lá. Né? Dá um abraço bem forte a cada uma de vocês. De toda caverna, de todo buraco que você se encontra, te libertar. Em nome de Jesus. Ser curada e liberta. Ser curada e sair de lá voando. Como é sobre isso, gente. Adoro. Então a gente tem um encontro marcado com vocês depois de amanhã, tá bom? Mi, muito obrigada de novo. Eu tenho certeza que as minhas meninas aqui, não só as minhas, mas de Divinópolis inteiro, ainda vai ter mais notícias suas aqui que eu vou te trazer pra cá, você vai ver. Estamos juntos. A gente vai continuar juntas ali, né? A gente sabe que o nosso off já vai continuar ali, né? E trazer muitas coisas boas pra vocês. Então, gente, boa noite. Obrigada pra todos vocês que estiveram aqui conosco. E a Mi vai deixar um beijo pra vocês também. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E que desde já você que deseja participar, o Espírito Santo comece a te ministrar, trazer sonhos, revelações, das raízes que precisam ser arrancadas. E nós vamos estar ali juntos te ajudando a sair desse lugar. Viu? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um beijo. Beijo. Até depois de amanhã. Vou levantar, gente, porque ao vivo é esse mesmo. Vou encerrar.